Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Fala, Henrique, tudo bom, cara? E aí, André? Beleza? Beleza pura. Deixa eu te perguntar, Joia. você já levou o teu prédio no mecânico, cara? Como é que é esse papo? Nunca levei meu prédio no mecânico, mas já levei um monte de mecânico no meu prédio. Opa, aí já vai ter segredos aí. Então vamos falar um pouco de mecânica, então. Positivo. Mecânica predial, acho que não existe esse termo. Não. Mas Mas tem um troço engraçado, meu pai trabalhou muito na indústria, né? E ele falava assim, enquanto vocês, engenheiros, fazem obra com metro, trena, a gente faz as coisas com paquímetro, né? Exato. Então, assim, existe uma diferença conceitual entre o trabalho na mecânica e o trabalho na construção civil que é muito bizarro, né? Mas no final do dia, a gente precisa muito disso, né? Sim. São essas atividades, digamos, mecânicas que fazem o prédio ser viável, né? A gente tem muito... O que a gente faz é estático, só que o mundo gira, né? Então, a gente precisa de um monte de coisas e, basicamente, dentro dessa conversa que a gente vai ter hoje, a gente vai falar sobre climatização, exaustão mecânica, ventilação, extração de fumaça, a pressurização de escadas e transportes verticais. E até horizontais, né? Pode ser horizontal também. Quer dizer, é muita coisa que acontece que se mexe dentro do prédio, né? Eu acho assim, pessoal, dentro desse contexto todo, a gente quer que esse episódio esteja inserido, né, nos episódios que a gente estava tratando de obra do início ao fim, ou seja, a mecânica faz parte, então, para a gente abordar uma obra do início ao fim, a gente tem que falar da mecânica. É evidente que são dois engenheiros civis falando de engenharia mecânica, né, então vamos tacar areia nas engrenagens aqui, né, não vai ser uma coisa tão aprofundada, mas eu acho que é muito legal, porque muitas vezes na carreira de civil, ou até algumas outras, a gente não chega perto da mecânica e não descobre nada disso, e tem um mundo de engenharia mecânica dentro do predial, vamos dizer assim. Não, e a nossa ignorância, às vezes, complica o processo, né? Porque, por exemplo, tolerância de poço de elevador. Se você não levar a sério esse negócio, o negócio não roda, né? Exato. Então, assim, o cara é chato. Não, ele não é chato. É que você está pondo um equipamento que é de precisão dentro de uma estrutura de concreto. Então, ali tem que ter certos parâmetros que tem que ser obedecidos, senão não funciona, né? Perfeito. Não, e é legal, fazendo o link com a frase que tu colocou no início, no mundo de projetos, às vezes o pessoal não entende algumas nomenclaturas ou até conceitos básicos no sentido de, quando a gente está falando em civil, a unidade mínima, básica, é centímetro. Tu não consegue fazer uma estaca de hélice contínua com diâmetro de 50 e tu tá ali, peraí, mas é 49,5 para cá ou é 52,15 para lá? Não, é centímetro a tua unidade mínima. Sim. Então, na civil, a unidade mínima seria centímetro. Projetos, normalmente, de estruturas, eles já tratam. Se tem um 20 no projeto, aquilo é 20 centímetros, não 20 bananas, né? Na arquitetura, amplia mais ainda. Se tu tiver ali 0,2, que é 20 centímetros, porque a unidade é metro. E quando tu vai para mecânica, a unidade sempre é milimétrica. Então, às vezes, quando tem um projetista que é novato, ele não consegue nem ler os projetos. Então, cada unidade ele é de acordo com o que quer representar ou como é que é aquilo na vida real. A arquitetura funciona em metro, a civil normalmente funciona em centímetro. As instalações, como vem em cima da arquitetura, também funcionam em metro, e a mecânica funciona sempre em milímetro. Pô, mas que besteira que tu tá falando, mas é legal da galera. Sim. Que coordenadores de projeto que trabalham com todas as áreas pegam isso com facilidade. Mas quem não, fica, poxa vida, nunca me liguei. Então temos muita coisa para falar. E na hora que a gente fala de milímetro ou centímetro, é o máximo, né, que a gente consegue. E os mestres falam assim, são 3 linhas, né? Exatamente. São os centímetros, né? Perfeito. E para eles esse negócio já está muito afinado, né? Exato. Não, e né? Imagina, a tua ordem de grandeza, teu refino fazendo isso, não tem como, né? Mas vamos lá, vai ser bem legal e eu tenho certeza que vai complementar aí o conhecimento de todos e friso de novo. A gente vai ser
macro, né, superficial. A ideia aqui não é dar uma aula de mecânica nem nada, até porque a gente não conseguiria, mas vamos abordar um pouco todos os temas para que a galera entendam isso. Então, sim, temos muita mecânica no nosso prédio e a gente não leva o prédio da mecânica, mas levamos os engenheiros mecânicos ao nosso prédio. Vamos lá. Deixa eu contar uma historinha antes. Claro. É sobre a invenção do ar-condicionado. Opa! Que isso é um troço que é muito interessante, porque fala muito sobre a realidade da ciência e... Bom, já vou contar. Dizem que quem inventou foi um cara chamado Willis Carrier, que é o fundador da Carrier, que é uma das empresas de ar-condicionado mais tradicionais que tem. Aliás, seria a mais tradicional, né? Você fala Carrier só, né? Mas o inglês refinado tá de parabéns. Mas tem uma patente de 1904 que seria o primeiro equipamento de ar-condicionado. Porém, contudo, entretanto, indo para os anais, a gente encontra histórias muito anteriores. Então, assim, a busca por melhorar a climatização vem desde a antiguidade. Foram encontradas ruínas na China do século 7 a.C., que eram casas de gelo, onde os caras traziam das montanhas blocos, barras de gelo e depositavam para que refrescar o ambiente para os nobres, os imperadores ou o que seja. Na Pérsia também, no século 4 a.C., já tinham locais para reservar. E aí agora a gente pula para o começo do século XIX, na Flórida, um jovem médico americano que tinha vindo de Nova York, estava trabalhando na Flórida, naquela região cheia de pântanos e tudo mais, e estava tratando de um surto de malária. E aí o cara queria entender o que estava acontecendo, por que existia malária, e como em Nova York, lá, fazia frio e não tinha malária, ele chegou à conclusão que o problema era a temperatura. Perfeito. Não era o mosquito, né? E aí ele resolveu que ele ia climatizar as enfermarias para sarar as pessoas. E aí ele começou a improvisar uns equipamentos usando barras de gelo que vinham lá do norte dos Estados Unidos para refrescar o ambiente. E chegou uma hora que ele chegou à conclusão que aquilo lá não dava, que ficava caro, não sei o quê, e ele resolveu criar uma máquina para fazer gelo e refrigerar ambientes. Caramba, antes do Carrier, hein? Antes do Carrier. Aí o que aconteceu? Ele foi atrás de um financista e ele conseguiu desenvolver uma solução. Que aí depois você vai explicar para nós como é que é, compressão de gases e tudo mais, e criou um equipamento para isso. Porém, o seu financiador faleceu. E aí, o homem que ganhava dinheiro vendendo gelo resolveu fazer um monte de fake news e ferrar com o cara, dizendo que o que ele estava fazendo era uma heresia, que o gelo era a coisa que Deus mandava, que não ia ser um homem que ia fazer, não sei o quê. E o cara não conseguiu mais quem o financiasse e acabou que ele não conseguiu dar andamento com o projeto dele. Ele ficou com uma patente, que é do começo do século XIX, mas não avançou e ele acabou morrendo, não sei o quê. Tem um museu numa cidadezinha lá na Flórida dele. Que legal. Mas é muito louco essa história, né? Eu não fazia ideia dessa história. Essa história é muito bacana. Quer dizer, um médico conseguiu inventar um sistema de ar-condicionado para resolver um problema que não era a solução para o problema, né? Sim, sim. E não, aí... era uma tentativa. Sim. Tudo era empírico antes, né? Exatamente. Bacana. E as alguém fake news sacaneou. são velhas, hein? Sim, são bem velhas. Os mercados assim, se protegem de todo lado, né? Com certeza. A gente continua vendo tudo isso acontecer, né? Hoje acho que a história acontece se repete. E está escondido, a gente não sabe, né? A gente estava comentando de combustível, né? Por que não tem outras tecnologias de combustível, hidrogênio e tal? Muitos dizem que pode ser a indústria do petróleo sufocando essas questões, né? Inclusive, empresas fazem muito isso, né? Às vezes quando tem uma gigante é desafiada por uma pequena, muitas vezes ela vai lá e compra a pequena, não para desenvolver a pequena, ela compra a pequena para fechar e se manter ainda dono do mercado. Então,
a sacanagem tá rolando solta no mundo. Com certeza. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre os sistemas de climatização. Isso. Então, você quer explicar um pouquinho para a gente como é que funciona Vamos lá. o compressor e o gás e tudo mais? Vamos falar um pouco disso aí. A gente estava, acho que tu bem colocou no início a mecânica, né, nas edificações. Então, acho que só fazendo um overview muito rápido do que tu acabou de falar, que é aonde está a mecânica, né? Está na movimentação do ar dentro das edificações. Então, o ar se movimentando, seja numa ventilação, numa exaustão, numa pressurização de escada, numa extração de fumaça, tal, e na parte de climatização. Você acha que vale a pena a gente falar sobre aquela questão de nomenclatura de ar-condicionado? Você acha que cabe? É uma curiosidade. Uma curiosidade, vamos lá. Galera, quando a gente fala em ar-condicionado, a gente está imaginando condicionar o ar. E, inclusive, existe normativas para isso. A gente tem a norma 16401, que até tem um rolo que eu até poderia colocar, é momentâneo, não sei quando os nossos espectadores vão estar assistindo esse vídeo, mas agora, aí, meados da metade de 2025, está rolando isso, né? Início de 2025, enfim. Mas que essa norma aborda lá diversas questões, né? Como ventilação e tudo mais. Depois eu vou trazer os itens que ela traz aqui. Inclusive, eu tenho uma cola só para falar rapidinho da norma e a gente volta no conceito de ar-condicionado. Mas ela traz partes com eficiência energética, qualidade de ar interior, conforto térmico, ventilação, limpezas e manutenções, projetos e instalações e... Tá. E aí fala algumas outras importâncias, tem uma série de partes e aí a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que é o condicionamento de ar? É tu tratar de todas as condições do ar, seja nível de impureza, controle de partícula, controle de umidade, pode ter teor de gases, lá pode ter controle de CO2, controle de oxigênio. Então tem vários controles do ar. Inclusive temperatura. Inclusive temperatura. Só que temperatura é um deles. Então às vezes a gente comumente fala, tô fazendo um ar-condicionado na minha casa. A pergunta seria, mas que condições de ar que tu está fazendo lá? Ele fala, só estou esquentando e esfriando. Bom, isso é climatização. Então, galera, por nomenclatura apenas, esquentar ou esfriar, a gente não necessariamente está condicionando o ar. Está, mas com uma variável só, que é a temperatura. Normalmente isso é chamado de climatização. Então, em obras de missão crítica, hospitalares, data centers e tudo mais, onde a mecânica é muito relevante, esse assunto é tratado na disciplina de climatização, e que é um termo mais, talvez, correto de se falar. Muito bem. Dadas essas explicações todas, vamos então para como que funciona um ar-condicionado comum. Basicamente, ele se divide em dois sistemas. Um sistema é chamado de expansão direta e o outro de expansão indireta. O que é isso, né? Vindo da física, estou viajando na área do vizinho. Critiquem, puxem a minha orelha. Mas vamos lá, na física, quando a gente desacelera as partículas de qualquer coisa, ela esfria, né? E quando tu acelera, ela esquenta. Ou quando tu esquenta, ela acelera. Quando tu esfria, ela desacelera. Até o ponto da água que elas se trancam lá e tu tem aquele efeito de aumentar o volume lá com 4 graus e tudo mais. Mas o que quer dizer isso? Que quando eu tenho um gás e eu expando ele muito rápido, as partículas estavam numa velocidade e elas diminuem a velocidade muito rapidamente. O que acontece? Ele esfria. E para eu expandir um gás ou comprimir um gás, eu preciso de quem? De um compressor. Aí agora, por que os ar-condicionados têm um compressor? É isso. As geladeiras também tem. A geladeira também tem. E agora vamos expandir mais ainda. Máquinas térmicas. Porque a máquina térmica, basicamente, ela funciona comprimindo ou expandindo um gás de refrigeração, que é feito para aquecer ou esfriar, um gás próprio para isso, e é através do mecanismo de compressão, né? Então, voilá, temos o base da máquina. Máquinas de expansão direta... Que é mecânico. Que é mecânica. Equipamentos de expansão direta significa que eu ganho ou perco a temperatura diretamente pela expansão ou compressão do gás. Então, isso é uma expansão, porque o nome da máquina é expansão direta. Por isso, quando a gente tem um high wall, um split system, a gente vai falar sobre eles, a gente tem uma condensadora, você pega o gás e condensa até virar líquido, através de um compressor, e ele vai indo líquido até chegar na maquininha dentro do teu quarto, que lá é uma evaporadora, ou seja, transforma o líquido em vapor, e aí ele gela, e isso gela uma serpentina, e tem um ventiladorzinho que joga ar nessa serpentina, e o ar sai gelado, e acabou a mágica da coisa. Mas de que área é esse? Como assim, de cara, esse?
o ar que você joga na serpentina é... Não, é o ar do ambiente. Perfeito. É o ar do ambiente. Então você pega o ar que estava quente e passa pela serpentina e fica gelado. E fica gelado. Exato. E aí tem várias limitações. Aquele ventilador tem uma limitação de velocidade pela devasão, né? Pela sua constituição, né? Número de pás, tipo de hélice, rotação, blá blá blá, ruído. E assim vai nessa linha. Então, expansão direta. A gente ganha ou perde temperatura direto pela expansão daquele gás refrigerante. Agora o nome é bonito, né? Não é de bebê, galera, não é refrigerante. Mas o pessoal chama de frigorígena também, né? São as redes frigorígenas, perfeito, né? E aí a galera que é da área fala frigo, e as frigo? Então já estamos até dando a gíria. Então sim, as redes frigorígenas, uma delas leva líquido, outra e volta a gás, porque vai para evaporadora e volta. E engraçado, e aí tem que se pensar, toda a galera hoje tem as máquinas quente e frio, embora muita gente não usa, a gente está num país tropical, né? Compra, nem sabe que comprou e nunca usa. A galera do inverno, lá do sul, até usa. Esses dias eu estava comentando também, os europeus e tal, sim, usam, né? O ar-condicionado é usado quase que equilibrado, né? Tanto no calor quanto no frio. Com certeza. E a gente aqui só usa no frio, e olhe lá, né? Metade do país para cima não sabe o que é frio, né? Nunca viu frio, 18 graus é congelante. Então, quando tu tem uma máquina em casa de expansão direta e tu troca ela para o calor, vocês nunca viram que ela não funciona direto? Ela fica um tempo parada. Por quê? Porque ela tem que fazer um ciclo de reversão do sistema para daí ela conseguir esfriar lá fora e esquentar aqui dentro. Então ela tem que tocar o sistema pelo caminho contrário, entendeu? Então ela demora um tempo para se adequar e tal. Mas é isso, expansão direta eu ganho ou perco direto pelo gás. E o outro, que é expansão indireta. Significa que eu gero temperatura, né, pela expansão de um gás, eu esquento ou esfrio um líquido e esse líquido é que vai lá para uma serpentina. Normalmente água, não é água pura, ela é água com aditivos, né? E normalmente são sistemas de chiller, que é muito usado em grande escala, quando tem uma carga térmica muito grande, né? Carga térmica, pessoal, a unidade é toneladas de refrigeração, ou TRs. Boa. Né? E aí, para vocês fazerem uma ligação de o que é essa melancia, né? Então, um TR é equivalente a 12.000 BTUs. Que são? O que é um BTU? Isso eu não me lembro agora. O que é BTU? Não me lembro também. Daqui a pouco a gente fala. Se quiser, a gente pesquisa, escrevam aí o que é BTU. Mas não sei o que é lá, térmico, esqueci. Mas, me ferrou nessa. Mas vamos lá. Então, a expansão indireta é isso. É para sistemas muito grandes, data centers, shopping centers, indústrias, né? Que tu tem muitas toneladas de refrigeração, tu não consegue fazer isso com fluido refrigerante. Então, dado a parte técnica, que é expansão direta, vamos para a parte mais predial, dando sequência ao nosso Obras do Início ao Fim. Vamos falar um pouquinho sobre os sistemas. Tô indo na tua linha? Estamos bem. Então vai lá, me diga aí para o próximo passo. Então, normalmente a gente tem alguns sistemas e aí vamos do mais simples até o mais complexo, né? Vai procurando o que é BTU aí, enquanto eu vou falando aqui. Já passei vergonha. Eu não falei da norma, do bafafá da norma. Vamos falar daqui a pouco. Então, o equipamento mais simples que tem era aquele de janela, né? Que você tinha a condensadora e a evaporadora num único módulo, né? Ficava para fora da janela a condensadora e para dentro ficava a evaporadora. E ficava pingando na testa de quem passava na rua lá embaixo. Perfeito. Né? Ou seja, uma máquina única, né? Exatamente. E que eu sou fã dessas máquinas. Eu já vou falar por quê. Então, esse é o equipamento mais simples. Depois disso vem o split, que é simplesmente a mesma coisa, só que separando, né? Então você deixa a condensadora do lado de fora e traz uma evaporadora para o lado de dentro e faz uma rede, que é a rede frigorígena, que é os tubinhos de cobre que vem e vão líquido e gás, certo? Exato. Depois disso surgiu o multisplit, que normalmente vão de 2 a 4, parece que hoje em dia tem até alguma coisa um pouco maior. Isso, depende um pouquinho da marca e tal. Sim. Mas você tem uma condensadora para várias evaporadoras. E depois disso você tem o VRF,
que é o mais bam dessa modelagem, que você consegue até, eu já fiz instalação com até 64 evaporadoras para uma condensadora. Né? A gente fez juntos também algumas, né? Tu deve ter feito outras também. Mas aí a lógica do negócio é que você tem uma limitação pela distância, né? O quanto o circuito atende, né? Inclusive, eu queria fazer alguns complementos, né? 2, eu passei vergonha do BTU, agora vou me consertar aqui. Boa. Então, BTU, a tradução que é British Thermal Unit, ou seja, é a unidade térmica britânica. Né? Quem ia saber isso? Me lasquei aqui, mas tudo bem. Vamos no ao vivo. E sabe o que eu ia falar? Que a tua explicação foi excelente a nível do ar-condicionado de janela, que é o primeiro que nasceu. Então era uma máquina térmica junta que nem uma geladeira, né, moçada? Então a serpentina de geladeira está nos fundos, a gente pendura a cueca e a meia para secar, né? Os antigos, os novos jovens nem sabem o que é isso. Mas vamos lá. Cueca? Não, acho que usam cueca, mas não sei. A velocidade está tão grande, né? Vai saber. Mas então a serpentina estaria tipo ali atrás, né? Onde ela ganha calor, ela tem que resfriar, perder calor, o compressor tá ali. E o ar-condicionado de janela a mesma coisa. Tava com a serpentina e o compressor todos juntos, numa máquina só. E o termo split, né, que seria divisão, dividiu essa máquina ao meio. Perfeito. E aí foi uma para cada lado. A condensadora lá fora e a evaporadora aqui dentro. Essa eu não sabia, não tinha me ligado. Muito bom. Nasce disso, o split é dividir. Cortei a máquina no meio, então fica outra curiosidadezinha aí. Legal. E aí, multi-split, né? Cortei várias vezes. Tu pega condensador e uma condensadora atende a mais evaporadoras. E aí, fazendo link com o que tu estava falando de rede. Tem uma diferença de rede bem importante, que é assim, um multi-split, as redes são unitárias, é como se fosse ponto a ponto. Ou seja, eu tenho a condensadora, eu vou com um par de rede para cada evaporadora. Perfeito. E o VRF não. O VRF é um circuito em anel geral, que tu vai passando em cada uma. E aí você tem os refinetes. Os refinetes são elementos, pessoal, que são as bifurcações, as picagens dessa rede. Tem todo critérios que tu não pode fazer curva tantos centímetros, metros antes do refinete, tantos depois. Claro que é isso para não gerar uma perda de carga muito grande no compressor. E a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, sobre quando que o compressor arria, não arria e por quê. Apesar que a gente já está mecânico demais, né? Acho que já estamos indo bem. Aqui, assim, pensando em obra, o que é muito importante levar em consideração é que é um serviço muito simples, só que ele é muito detalhado, né? Então, principalmente quando a gente fala dos VRFs, você vai soltando uma linha de cobre, 2 linhas de cobre, com um monte de entradas e saídas e emendas e não sei o quê. A chance de ter algum problema na solda é gigantesco. Então, como que o trabalho tem que ser feito? Você vai fazendo a rede e você vai testando segmento por segmento, porque senão você vai chegar no final da instalação, aí você já está com toda essa rede já isolada, porque tem problema de temperatura, de condensação e tudo mais, né? Então você tem que isolar todas as tubulações. Acho que vale a pena a gente falar isso um pouquinho sobre o pinga-pinga, né? Uhum. E na hora que você está com o sistema prontinho e você vai botar em carga, se tiver um vazamento, você não consegue primeiro dar o vácuo. Perfeito. Que é a primeira tarefa, né? Bomba de vácuo. Fala com os mecânicos, os caras adoram. Dormem com ela. Exatamente. Então você precisa conseguir limpar a tubulação para tirar todas as impurezas que ficaram no processo. Você tem que dar o vácuo para depois jogar o gás. Se tiver um pontinho de vazamento em qualquer lugar, você não consegue fazer essa operação e você não consegue fazer a máquina dar start. Perfeito. Você não começa. Então, a manha vai fazendo, vai testando, vai fechando aquilo lá, porque é um serviço muito difícil de você resolver depois, né? Não, imagina, né, galera? É uma rede com 60 máquinas penduradas. Não, é uma rede de 10 metros, é uma rede longa pra caramba. 60 máquinas, cada máquina for 3, tu tem 180 metros de rede. E aí, numa obra, tu não consegue deixar todos esses 200 metros de rede descoberto.
Principalmente se ela for predial, né? A gente teve Normalmente casos... esses 60 não estão em linha, né? Elas Estão em estão andares. em andares. E aí, Para achar não vai dar. Então tu vai fazendo trechos, imagina que um andar da tua obra está numa fase e o outro andar está em outra. E aí tu não pode deixar descoberto ou nu aquela tua rede lá, né? Ou sem até o isolamento, são fases. Então, é realmente um truque ir segmentando e fazendo os testes. Os testes não são instantâneos. Carreguei pressão na rede, não vazou, já deu. Não, calma, tu fica lá tantas horas pressurizado para ver se não tem queda. É rolo, não é fácil. É bem complicado. E o pinga-pinga, né? Uma fase ali de como é que vem a condensação, de onde é que isso cria água, né? A solução do mundo, o que é isso, né, cara? É um copo de cerveja, né? Exatamente. Então, a umidade está no ar e no momento que essa umidade do ar ela esfria, ela se condensa, que é o ar condensado. Isso pode acontecer no carro, em todo lugar. Então, quando tu tem o ar a uma temperatura e um tubo qualquer, não precisa ser de ferro, pode ser de plástico, pode ser de concreto, pode ser qualquer coisa, mas aquele tubo está frio. O ar em contato com aquele tubo vai condensar, e condensa na parede dele. Então, por isso que gera umidade. E essa umidade pode danificar paredes, pode dar mofo, pode dar pinga-pinga na cabeça do usuário. Então, a gente tem que fazer o quê? Isolar essa tubulação, e essa tubulação isolada, ela fica com uma camada de um isolante térmico entre o ar quente e ela gelada, e por isso não gera, no isolante não condensa, e é aí que é a ciência de foguete. Exatamente. Bom, vamos lá, vamos seguir porque o negócio está... Nós vamos longe, né, se bobear. Bom, depois do ar-condicionado, então, ou do ar climatizado... né? Depois dos sistemas de climatização. Boa. A gente vai para sistemas de ventilação e exaustão mecânica, né? Muito bom. Então... também é uma disciplina das mecânicas, né? São teoricamente mais simples, mas tem uma lógica que é muito importante. Cada vez mais se constrói ambientes fechados, né? Perfeito. Antigamente, se você ficava com janela aberta para tudo que é lado, hoje em dia você não usa mais praticamente ventilação natural, então você precisa renovar o ar. Perfeito. Se você não renovar o ar fica viciado. Você perde, em empresas, os caras fazem análise de que você perde produtividade trabalhando porque o ar está com menos oxigênio e você começa a perder concentração e um monte de coisas ao sonolência, estilo, né? Exatamente. Então, a ventilação, ela objetiva renovar o ar. Perfeito. Então, você tem um ventilador, você tem uma tomada de ar externo, você tem filtros, e você tem dutos que vão te levar ar, e aí esse equipamento vai estar dimensionado para um certo número de trocas, né? Sim, por hora e tudo mais, e troca. Quer explicar o conceito de troca? Vamos falar, não, até nessa linha toda que tu estava comentando, eu não quis te interromper, claro, mas sobre termos, né? Então, quando falarem, pessoal, na construção, assim, ar externo, ventilação. Quando falar em ventilação ou insuflamento, eu estou pondo o ar da atmosfera lá fora, ou seja, um ar equilibrado ou um ar com oxigênio, e aí eu estou pondo ele dentro da edificação. Aonde que tem isso? Em edificações fechadas. Isso funciona no residencial? Por que não? Não funciona no residencial porque a pessoa que mora tem autonomia de ir lá e abrir a janela se ela não se sentir bem. Né? Ou quando ela quiser ventilar, ela vai lá e abre a janela ou fecha a janela. Agora, no corporativo, não. Então, tu tem um edifício de pele de vidro, né? E o cara trabalha lá, fica 8 horas lá dentro daquele escritório. E o ar, ele é central. Ninguém vai lá na sua mesa com a baia de 30 pessoas lá e fala, não, peraí, eu quero no 18. E a menina do teu lado quer no 24. Dá pau. Então, isso aí não mexe. Então, quando o usuário não tem autonomia de abrir ou fechar uma janela, aí é obrigatório, né, a ter. Inclusive, esse é um pouco do bafafá da norma, né? Um dos capítulos, se eu não me engano, é a parte 3 da 16401, que foi revista em novembro do ano passado, já entrou em suspensão, né? Tem um conselho de mecânica, tal, que eu acho que é o conselho 055, tem todo um nome específico, mas que já suspendeu essa norma por algumas inconsistências. E era justamente nessa parte, da questão de ar externo e tal. Quando a gente fala, pessoal, em qualidade do ar, e fazendo link lá para condicionamento de ar e qualidade do ar, a gente tem que cuidar da qualidade do ar porque é uma questão salutar, de saúde. E, inclusive, vem aí quesitos. Quando tu está promovendo renovação de ar, quais são os critérios que tem que seguir? Tu tem critérios da Anvisa e tu tem critérios da DNBR.
E eles são critérios que normalmente está ligado a quantos usuários tu tem lá dentro. Então tu pode ter lá ou 17 metros cúbicos hora usuário por pessoa, ou 27 metros cúbicos por pessoa, dependendo do tipo de permanência que essa pessoa fica lá dentro. Imagina que tu tá assim, considerando que o usuário, essa pessoa, nessa edificação vai ficar trancada lá dentro 8 horas, pô, é de longa permanência. Tu tem que promover uma ventilação, uma renovação de ar de 27 metros cúbicos por cabeça. Dependendo, isso é tudo tabelado, isso que está em questionamento na norma. Dependendo do ambiente, pessoal, tu tem outros quesitos que são bem legais. Eu vou sair um pouquinho do predial bem rápido, mas que é a questão de pressão positiva e pressão negativa. O que é isso? Quando a gente está insuflando o ar lá dentro, renovando o ar, se a gente contava com as frestas, né? Então isso era matemático, né? Assim, mas como assim tu conta com as frestas, né? Que ó o civil aí bagunçando a mecânica. Não, é normal se contar com as frestas, mas em alguns ambientes tu tem que ter, de fato, um controle mais aguçado dessas frestas. Então tu tem o insuflamento e a exaustão. Tudo que a gente fala de exaustão, gente, é tirar o ar lá de dentro. E ventilação é pôr o ar lá dentro. E exaustão é tirar o ar lá de dentro. E a norma tratava esses itens que tinham, não vou dizer incoerências, mas tinham algumas questões que tu não conseguia atender na mesma tabela tudo. E o que é tu ter ambientes com pressão positiva e negativa? Pressão positiva significa que eu insuflo 10 estalecas, 10 mandiocas, não vou falar em metro cúbico nem nada, metro cúbico hora, até porque a pressão é em Pascal, entra toda uma teoria mais pesada em cima disso, mas vamos dizer que eu insuflo 10 e exaure, né, 9. Então tem uma pressão positiva. Se eu estou pondo mais do que tirando, esse ar tem que escapar por algum lugar, então ele fica forçando o ser escapar. Ou seja, quando tu tem um isolamento hospitalar e é um isolamento para um imunossupressor, aquele cara tem uma deficiência de imunidade, se ele pegar um resfriado ele morre. Então, por ser um imunossuprimido, aquele ambiente tem que ser com uma pressão positiva, nada pode entrar lá dentro, só pode sair. Agora, e se for com uma doença infecto-contagiosa de alto risco? É o contrário, tudo pode entrar, mas nada pode sair. Se for uma cozinha de um restaurante, tu não pode que a fumaça da cozinha saia para o salão. Então tu tem que ter uma cozinha com uma pressão negativa, ou seja, só entra ar do salão para dentro da cozinha e não sai da cozinha para o salão. Então tem que ter controle de equilíbrio, de vazão de entrada e saída dos ambientes. Legal. Estou falando isso de algo mais técnico, viu que eu falei de cozinha industrial, falei de hospital, não no nosso predial. Mas a gente usa isso na pressurização de escada, né? Excelente. Na pressurização de escada a gente usa isso. Inclusive, tu tem vários controles, né? São em Pascal, que é o controle de pressão. É uma pressão baixíssima, mas mesmo sendo uma pressão baixíssima, se a gente não faz o equilíbrio de pressão certo na tua coluna de escada, pode que no momento que tu vai abrir a porta, que tu tem que abrir para dentro, né? Tu não abre para fora, tu abre no sentido da rota de fuga, tu tem uma pressão tal que fica pesado de abrir a porta. No pânico, todo mundo se engaveta e não abre a porta. Então, tu tem que ter uma pressão para que a fumaça não entre ali dentro, ou seja, essa é uma escada à prova de fumaça, que ela pode ser ventilada ou pressurizada, né? São escadas à prova de fumaça, mas tu não pode ter muita pressão e nem pouca pressão. Por isso que se tem um damper, vamos falar depois o que é um damper, tem um damper de controle de pressão que fica lá em cima. No momento que as portas estão todas fechadas, ele alivia a pressão. Se tem mais de uma porta aberta, ele fecha lá em cima para poder dar pressão nas escadas e a fumaça não entrar junto do usuário. Também fui meio técnico demais. Não, mas acho que está claro. Vamos indo. Só explica o que é damper, porque depois a gente não vai falar. Vamos lá. Damper, pessoal, é como se fosse uma válvula semelhante a uma veneziana ou... É uma veneziana, não é um difusor, que isso você confunde também, a gente já vai falar. Mas um damper é como se fosse uma grelha, normalmente na vertical, né? Como se fosse uma janela e que tu controla a saída de ar e ele pode ser controlado mecanicamente ou automaticamente. Ou manualmente. Mas normalmente é motorizado, né? Normalmente é motorizado ou normalmente ele mecânico é com molas. Então tu regula aquela mola. Se der em tal pressão, a mola ria e ele abre. Se aliviar a pressão, ele fecha. Então tu não precisa ter um cara lá cuidando dele. Peraí, sobe ou baixa. Né? Então ele pode ter controles de pressão que são mecanizados, né? Ou pode ser através de molas, tá? Legal. E tu pode regular dampers também. Existem dampers de regulagem manual. Então tu vai lá assim, tá no primeiro andar. E eu estou recebendo insuflamento ali, esse damper tem que dar uma enforcada nele, para ele poder controlar o ar ali pela perda de carga, não dar excesso de ar e lá na ponta ter pouco ar.
Isso também acontece nas redes de distribuição. E, de novo, a gente está lá Perfeito. longe, né? Galera, se tiverem dúvidas desse negócio todo, perguntem. A gente pode falar um pouco sobre isso, sobre regulagem. Pode detalhar mais depois. Detalhar mais, falar... Agora é uma visão geral, né? Isso, principalmente no mundo de shopping centers, que tu vai dar umas aulas para nós aí. Bom, então a gente já falou um pouquinho da ventilação. A exaustão é um conceito bastante similar, mas, assim, hoje em dia a gente praticamente não tem mais banheiros com janela, né? Então você não tem mais aquela possibilidade de abrir a janelinha para tirar o cheiro. Exato. Então você precisa ter os ventokits da vida, né? Que nem Xerox e Nescau, né? Ninguém compra chocolatado, compra Nescau. Não tô ganhando nada do Nescau, né? E nem do ventokit. É, nem do ventokit. E aí tem um negócio que você me ensinou uma vez, que foi muito legal, que assim, a gente põe um ventokit no negócio e acho que resolveu. Porém, contudo, entretanto, você tem uma coluna que o troço tem que... O odor tem que sair, né? Vencer aquela coluna. Não, tu tem que tirar o odor e umidade, né? Se tem banho ou não naquele lavabo ou banheiro, né? Mas aí você precisa, eventualmente, fazer uma exaustão na coluna, né? Perfeito. Não só dentro do banheiro, do ambiente, mas na própria coluna, né? Vamos lá, galera. O que o Henrico vivenciou eram umas obras muito bacanas que a gente trabalhou junto. Normalmente, quando tu tem uma exaustão mecânica de banheiro, elas normalmente são individualizadas. Churrasqueiras também costumam ser individualizadas. Ah, mas André, eu já vi várias obras que não é. Churrasqueira, ela pode ser ou não, né? E também a exaustão de banheiro pode ser ou não, mas tu tem alguns problemas. Quando tu faz um prisma, ou seja, uma coluna, tu pode que um vaza no outro. Não pode o teu cheiro ou o teu banho vazar no banheiro vizinho, então é um problema. O teu churrasco não pode sair na sacada do vizinho. O cara tá lá comendo vegetais, fazendo peixe, e tu fazendo picanha, pingando a gordura, né? Um abraço aos Galdério, meus amigos aí do Sul. Mas enfim, tem que ter esse controle. Agora, normalmente individualizado. Num banheiro, tu normalmente carrega essa ventilação por uma sanca, e ele é um tubo que descarrega na fachada. Então é normal tu ver fachadas que tem as grelhazinhas, assim, e até mais normal, e tem sido bem costume o pessoal usar, levar até a varanda, e na varanda tu virar ela para baixo e tu exaurir no forro. E é bom porque tu não usa, a fachada não fica feia. Para variar, os engenheiros sempre atrapalhando a vida dos arquitetos, né? O arquiteto faz uma fachada lindíssima, a gente vai lá e bota um monte de grelhazinha, assim, né? E ainda fala para ele que ficou legal, ele quer te matar, então a gente esconde a grelhazinha no forro da varanda. Isso não precisa de prumada, moçada. Tá ali individual, cada um que liga, usa. Mas quando tu tem uma prumada que eu não posso descarregar na fachada, por vários motivos, não tenho pé direito, não tenho sanca, tenho incompatibilidade estrutural, tem várias maneiras, vários problemas que pode ter inibir isso, tu tem que jogar numa prumada. Só que esse ventiladorzinho, pessoal, ele não tem força, ele não tem pressão disponível. E aí tu tem que fazer o quê? Tu tem que ajudar esse ventiladorzinho com uma prumada de pressão negativa. Ou seja, ele só leva o ar até a pressão negativa. Quando chega o ar, ele é levado para cima. E é isso que o Henrico estava colocando aqui para nós, dando explicada no rolê. Legal. Né? Muito bom. Aí depois a gente tem também situações que a gente precisa falar sobre exaustão em garagens, né? Excelente. Ventilações de garagens. Você tem problemas de baixa circulação, né? E nas garagens, enquanto os carros elétricos não dominarem, você tem monóxido de carbono dentro, né? Perfeito. E isso mata. Sim, isso é perigoso. Até, assim, já fiz alguns prédios que você coloca detector de monóxido de carbono e isso aciona ventiladores. E de gás também. Porque às vezes dá passagem no embasamento, tu tá passando gás para alimentar a torre. É normal tu ter sensor de vazamento de gás e de monóxido de carbono. Positivo. Né? Então, assim, exaustão é um troço bastante importante para conforto e para segurança, né? Exato, exatamente. Extração de fumaça a gente já falou um pouco, né? Que é essa história da questão Eu quero comentar um negócio chamado curto-circuito. O cara vai para elétrico, o cara tá maluco. Não, galera, sistemas em curto-circuito, que às vezes pode ter máquinas térmicas, isso é bem legal. Fiz uma obra esses dias que eu coloquei máquinas em curto-circuito, escrevi no projeto, o dono me ligou. Tu tá louco? Eu falei, calma. Isso é um o termo curto-circuito aqui é benéfico, né? O que é curto-circuito? É quando tu tem um circuito conflitando com o outro ou interagindo com o outro. Então, quando a gente está falando de ar externo e tomada de ar, e às vezes extração, eu não posso colocar assim, olha, eu tenho uma extração de fumaça, eu jogo a fumaça aqui e do lado eu capto ar para jogar para dentro. Pera aí, eu vou captar do ar sujo. Então eu não posso. Isso aí seria um curto-circuito maléfico. Máquinas térmicas.
Nesse meu caso, vou contar o caso aqui, não dando nome aos bois, né? Mas a gente tem, às vezes, máquinas térmicas como uma bomba de calor que aquece água de piscina. Ela é uma máquina térmica igual uma geladeira, igual um ar-condicionado. Só que a condensadora lá, ela está esfriando. E eu preciso que ela se ventile para que ela se esquente e eu volte a conseguir ter capacidade de esquentar a piscina e não ela. E um ar-condicionado, quando ele está gelando, ele está invertido. Então a gente montou áreas técnicas com elas híbridas, uma descarregando a outra, porque eu gero um curto-circuito benéfico e eu ganho calor de uma da outra. Existem uma técnica, e aí também não é para o predial, mas são teorias de aproveitamento de calor, né? E aí a gente tem muitos sistemas onde eu aqueço água num trocador de calor lá no chiller que precisa resfriar. Então eu pré-aqueço água, eu tenho um sistema que a gente chama de recuperação de calor. Também a gente está falando aí de técnicas mais avançadas, perguntem, questionem, mas eu queria colocar um pouco dessa coisa do curto-circuito. E também, na hora de rotas de fuga, a gente vê que tu tem ali um insuflamento e uma exaustão, né? Para que isso aconteça bem. E elas são distantes, ou seja, na rota eu tenho que garantir que esteja só ar. A fumaça tem que estar, o ar tem que estar sendo insuflado na rota e succionado longe da rota. Porque se eu sugar a sujeira para a rota e tu tem que andar na rota, tu vai caminhar na trilha de fumaça, que não pode, porque tu respira o trem e morre, né? Inclusive até a gente comentou sobre incêndios. Tem um episódio de incêndio, tem dois, na verdade, tem um incêndio no Obras do Início ao Fim, tem um incêndio, grandes incêndios, que é bem bacana o episódio. A gente fala sobre a aspiração da fumaça e a merda toda, né? Beleza. Show, falamos e agora a gente precisa falar um pouquinho sobre transporte vertical. Ainda estamos na mecânica. Exatamente. Vamos lá. Tudo equipamento mecânico. Então, assim, basicamente, falando de elevadores, a gente tem 3 tipos de elevadores, né? Os hidráulicos, que são pistões, né? E é engraçado porque você não consegue fazer grandes prédios com o sistema hidráulico, porque senão você teria que ter um pistão gigantesco lá para baixo, né? Exato. Não, ele é telescópico, ele vai entrando um dentro do outro, mas tem uma limitação. Mas tem um limite. E eu me lembro que tem uma história que quando começaram a fazer o metrô em Nova York, tiveram que desmontar alguns sistemas de elevador porque conflitou. É mesmo? Ah, porque era profundo. Caramba, que legal. Então tiveram que trocar o sistema dos elevadores na época dos prédios mais iniciais, porque ainda não tinham sistemas de tração, todos os elevadores eram com pistão, mas ainda se usa, para alguns casos, você ainda vê elevadores hidráulicos, né? E os outros são os eletromecânicos, que você tem os com e os sem casa de máquina, né? Perfeito. Então, basicamente, são esses os tipos clássicos de elevadores. E aí o elevador, como é que ele funciona? Você tem que fazer um dimensionamento do número de elevadores em função do número de pavimentos, em função da população que você precisa tirar e o conforto que você quer dar. O tempo de espera, né? Exatamente. Então, eu já fiz alguns corporativos que eram AAA, a gente vai gravar ainda um episódio sobre isso, né? Normas de desempenho máximo, né? E aí você tinha que ter características de dimensão de cabine, de velocidade do carro e o número de carros tal que gerassem um tempo de espera máximo para que o prédio pudesse ser classificado como um prédio top, né? Show. Então, existem consultores especializados em cálculo de tráfego e dimensionamento de elevadores, que é um troço bastante legal. Né? Não, e isso a gente também tem episódios de retrofit, galera, assistam, são bem legais. Isso acontece muito quando tu tem uma edificação existente, ela muda a operação, né? Era um corporativo, agora virou educacional. Pelas regras normativas, tem normas, tem NBR de transporte vertical que te ensina lá as tabelinhas para te fazer o cálculo, e que não é um cálculo mecânico de torção da palanca, não é isso, né? É um cálculo realmente ligado ao conforto e funcionamento, mas que mudam os critérios quando muda a funcionalidade da edificação, mesmo ela tendo a mesma área e às vezes até a mesma população. Imagina que tu pode ter a mesma população, mas se tu tem um prédio educacional, todo mundo chega às 8.
né? Se tu tem um prédio corporativo, um chega às 7h30, outro chega às 8h15, aí tu não... O tempo é bem diferente nisso, né? E eu queria colocar uma coisa bem rápida, que acho que a galera da obra e tudo mais, ou até os curiosos, falam, que legal, tô sabendo um pouquinho sobre elevadores. Na questão da hora de construir, os itens relevantes dentro de uma caixa de elevador de um lado, sempre tu vai ter uma guia da caixa de corrida, que é o que guia a cabine, de fato, por isso que chama caixa de corrida, então tem uma guia ali, e do outro lado, a guia do contrapeso. E normalmente, os elevadores tradicionais, eles são laterais, né? Então tu tem a caixa, a cabine, a caixa de corrida, né? A caixa de corrida é o buraco, tu tem a cabine, e tu tem de um lado o peso, o contrapeso, e aí tem duas guias do contrapeso, e do outro lado tem a guia da caixa de corrida. E elas podem ser invertidas, e tu pode escolher. Aí atenção, galera, tu tem as vigas de travamento na tua estrutura. Então, às vezes, tem uma interação entre a estrutura do prédio e a fixação do elevador. E se tu se dá conta ou quiser querer comprar o elevador muito tarde, depois de construir, tu vai ter intervenção BOs na tua obra. Então, cuidado com isso, né? Então, tu tem as vigas de travamento, as vigas intermediárias. Às vezes, tu tem elevador que tu precisa de um formato diferente. É difícil de tu ter elevadores que o teu peso é de fundos, normalmente é lateral. Então, tem umas coisinhas que é legal aí da galera, por curiosidade, saber. Lá no posto do elevador, tu tem normalmente 1,5 m de profundidade para um elevador convencional. Aí, alguns chamam de posto de molas. Que porcaria é essa? Por quê? Porque a gente tem molas lá. Quais são as molas? Um conjunto de molas que pega a caixa de elevador, né, que pega a cabine, e outro conjunto de molas que pega quem? Os pesos. Então, não tem uma ciência de foguete, mas é bem interessante de entender por que são as coisas, né? Eu já tive casos de ter que reformar a estrutura do prédio porque o cara queria uma viga cada tanto e ele não tinha. As vigas intermediárias tem que sempre prever. Às vezes a gente tem um prédio, por exemplo, de alvenaria estrutural, e aí, claro, a gente usa os núcleos do elevador sempre, mas em algumas situações, quando ele é em concreto armado, tu não usa. Então, às vezes tem uma vedação, e aí é bem onde o cara quer ancorar a resistência do elevador. Então, não dá. Então, tem um monte de critério importante. E o com e sem casa de máquinas também mudou um pouco a vida das pessoas, Sim. que é lá em cima. Se o motor fica dentro da casa de máquinas, fica fora, né, daquele espaço lá em cima. A última parada sempre tem uma distância tradicional, normalmente é 4,60 m. É contar do piso da última parada, tu tem que ter 4,60 para cima. Por isso que tem um cacuruto lá em cima, né? Normalmente o pé direito é 3 metros, ficaria 1,60 para cima. Então, a galera de obra, de campo e arquitetura e todo mundo que nos acompanha deve estar se familiarizando com alguma coisa aí, né? Espero que eu esteja ajudando. Boa. Bom, e eu peguei aqui um exemplo do prédio mais alto do mundo, que ele tem 828 metros. Que isso? E 163 andares ocupados. Nossa. E aí ele tem elevadores. Caramba, tempo de espera, uma vida. O dia inteiro. Pior que não, né? Então, assim, como é que eles fazem? Normalmente, o clássico dos prédios corporativos é ter zonas, né? Então, você pega um elevador que te leva do primeiro até o 10º, um segundo elevador que vai do 10º ao 20º e coisa assim, né? Neste caso, você tem um conjunto de elevadores que te leva até o andar 43, outro que te leva até o 76 e outro que te leva até o 123. Que isso? A 10 metros por segundo. Que isso, cara? É muito rápido. O elevador mais rápido que eu já trabalhei, já fiz alguns, era de 4 metros por segundo. Cara, 10 metros por segundo, tu tá caindo pra cima. Tá caindo pra cima, meu Deus do céu. Então, o cara sai do térreo, se ele for para um andar abaixo do 43, ele tem um conjunto de elevadores, se não, ele vai até o 43 e aí tem um outro lugar, porque o que acontece é que quando você projeta prédios corporativos, você tem uma questão que é área de laje sobre área locável, né? Perfeito. Então, se você começa a fazer um núcleo de elevadores... Uma área comum muito grande, você não vende nada, é só custo, né? Exato. Então, tem uma racionalização no processo também que precisa ser feita, e aí você consegue resolver isso fazendo esses elevadores expressos, que eles chamam,
e dali você tem um outro núcleo de elevadores que te leva para os andares certos, né? Então, isso faz todo sentido. Quando tu vai calcular o transporte vertical, ele fala lá número de paradas. Aí tu pega um bichinho de 163 andares e fala 163 paradas. É um foguete, né, cara? Então, aí a sacada é dividir. Nos prédios corporativos aqui em São Paulo se vê muito isso, né? E não é que tenha sido projetado eles com essas número de paradas reduzidas. Eu acho que até sim. Mas é típico até por causa de espera e de conforto da população. Então você segrega os elevadores. Olha, aquele conjunto de elevadores é usado para ir até a metade do prédio. E o outro conjunto é só da metade para cima. Ou seja, esse primeiro tiro, esses primeiros 43 andares, cara, ele sobe a 10 metros por segundo. Deve ter um puta sistema de aceleração disso, cara, é a gravidade, né? Então deve ter um puta sistema de acelerar o negócio, de frear o negócio. Senão o negócio para e eu grudo no teto, né? Então, é sensacional isso aqui, cara. Pensou? Isso aqui é coisa de Top Gun, né? Sem dúvida, exatamente. Quantos G você tem dentro do teu elevador? Do G do elevador. A velhinha já não sobe. Cara, muito louco, eu não fazia ideia. Que bacana. Bem legal. Muito legal. E vamos para a finalização do... Isso. E agora, sim, peguei só umas curiosidades sobre escadas rolantes, que a maior escada rolante do mundo, ela fica em São Petersburgo, na Rússia, e ela tem 137 metros de altura. Caramba, cara. E 150 metros de comprimento. Meu Deus do céu, cara. É um negócio bizarríssimo. E, ó, 3 minutos para fazer toda essa distância. Meu Deus, então, cara. Então, são 150 metros por 3 minutos, dá... Tira 50 metros voa, né? por minuto. Não é a mesma coisa que os 10 metros por segundo. Não, mas cara, poxa vida. Mas é uma boa velocidade, né? Muito. Em São Paulo, no Brasil, parece que a maior fica aqui na estação da Sé do metrô, que tem 40 metros. Olha Ou só. seja, tem quase 4 vezes o comprimento desse negócio. E que é gigante. Para quem conhece a estação da Sé aqui, é apavorante, Sim, é bem grande. É muito louco. Não, e é legal que, assim, galera, escada rolante também é transporte vertical, né? E porque tá te levando a patamares, Sim. é também completamente mecânico e tem todos os parâmetros de cálculo análogo aos elevadores. E tem mais um último complemento, que até eu comentei contigo, que é a história do... Não necessariamente o transporte precisa vertical, ele também existem os transportes horizontais, moçada, que também foge um pouco do predial, mas toda a galera aí que já foi para fora do país e invariavelmente, não é 100%, mas pode passar por nosso aeroporto internacional aqui em Guarulhos, quando o cara vai caminhar em Guarulhos é uma desgraça, né? Tadinho, meus pais, às vezes quando vêm me visitar, eu parei de colocar eles em Guarulhos, porque eu tenho que andar, eu vou pegar o pai e tá sem ar, dentro que ele caminhou lá já. É muito longo. E eles criaram lá, né? Implantaram lá eu não sei o nome técnico, as esteiras, mas que são elementos que tu sobe em cima dela, ela te leva horizontalmente para te vencer grandes distâncias sem o esforço físico e até acessibilidade e tudo mais. E para aumentar a velocidade, né? Aumentar a velocidade. Você tem, em São Paulo tem algumas estações do metrô que tem esteiras também. As minhas chamam muita atenção em Guarulhos porque são várias. Sim. E são relevantes. Então também é transporte, mas deixa de ser vertical. Também é mecânica e tem tudo isso daí, né, galera? Então, temos mecânicos na construção civil, mecânicos, né? Eu acho que é inusitado, é um assunto que naturalmente nós civis nunca vemos. Eu acho que a galera da arquitetura tem mais acesso e as outras engenharias patavina, né? Talvez nem vejam muito isso. Sim. Então, sim, temos muito de mecânica nos nossos prédios e são importantes a gente ter essa noção geral para que até... Tu mesmo bem falava, né? Fala assim, porque o que a gente não fale, o cara não sabe nem do que a gente está falando, né? Então, espero que a gente tenha trazido essa noção geral. Curtam o episódio, nos acompanhem, se inscrevam e comentem para que a gente sempre gere cada vez melhores conteúdos. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.